Você sabe como fazer um contrato de compra e venda? Quais os requisitos obrigatórios deve conter este contrato e o que ele deve conter para evitar problemas futuros? Se você possui dúvidas, assista esse vídeo até o final, que temos dicas importantes que vai ajudar você a fazer um bom contrato de compra e venda. Olá pessoal, o meu nome é Thales Salvador e eu sou advogado. Mas antes da gente entrar no tema sobre contrato de compra e venda, eu peço para aqueles que ainda não são inscritos no meu canal no YouTube que faça sua inscrição para receber novos vídeos e atualizações. Nesse canal temos bastante material de temas relacionados ao seu direito. Então, se você quer ter os seus direitos respeitados, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro. Eu peço também para que curtam a minha página no Facebook. Os links estão na descrição desse vídeo. Todo contrato de compra e venda, para que ele possa ter validade jurídica, ele precisa cumprir com alguns requisitos que são exigidos por lei. Nós vamos falar desses requisitos e vamos falar também de outras informações que, embora não seja obrigatório constar no contrato, é de suma importância que ela esteja presente no seu contrato, para que facilite caso haja algum problema após a negociação e você precise buscar o seu direito. O primeiro requisito é a qualificação das partes. Todo contrato de compra e venda deve qualificar quem é o vendedor e quem é o comprador, colocando o máximo possível de informação para facilitar a sua localização caso seja necessário buscar essa pessoa. Vai ficar mais fácil se tiver bem completo os dados. Deve conter o nome completo, o estado civil, a profissão, o endereço onde mora, a rua, o número, o bairro, a cidade. Se tem algum ponto de localização de facilitar a busca pelo local. Deve conter também informações de recado, um telefone pessoal, o telefone do local onde ele trabalha, o telefone de um vizinho ou o telefone do pai da pessoa, para ficar fácil, caso seja necessário encontrar essa pessoa, você consiga facilmente buscar essa pessoa por conta do número de informações que você possui dela. Então, tendo uma qualificação bem completa, fica muito difícil essa pessoa, caso haja algum problema futuro, que ela se esconda de você, que você não consiga encontrar mais essa pessoa. Tendo uma qualificação bem completa, bem discriminada, você vai conseguir encontrar essa pessoa com mais facilidade. O outro requisito, que é obrigatório, é o objeto, o que está sendo vendido, o bem que está sendo vendido. Esse objeto, da mesma forma que a qualificação, ele também precisa ser minuciosamente detalhado, deve ser individualizado, não pode haver dúvidas em relação ao objeto que está sendo vendido. Você deve descrever se é uma máquina, deve descrever o número de série, se é um veículo, deve colocar a cor do veículo, a placa, o ano de fabricação e o modelo do veículo, o número de Renavan desse veículo, deve constar o máximo de informação possível desse bem, a fim de que não seja possível confundir ele com outro tipo de bem. Deve constar ainda também, que embora não seja obrigatório, mas deve constar o estado desse bem. Deve estar presente nesse contrato se esse bem está em perfeito estado ou se ele possui algum defeito, se ele está com a cor desbotada, se ele tem algum amassado, se ele tem algum trincado. Saber identificar exatamente, olha, naquela máquina existe um pequeno trincado na parte esquerda dela ali, ou a cor dessa máquina é azul, mas ela está desbotada já. E isso vai facilitar, porque o comprador ele não vai poder futuramente dizer que comprou um bem em perfeito estado e não sabia que estava com algum defeito, porque o defeito já estava constando no contrato. Ele sabia, ele tinha ciência de que a máquina não estava em perfeitas condições ou que o veículo tinha algum probleminha ou outro ali. Então deve constar o máximo possível de informação para individualizar, para que não seja possível confundir aquele bem com o outro, e o máximo de informação em relação ao estado do bem que está sendo comprado ou vendido, para que futuramente não haja divergências em relação a isso,
que o comprador não possa dizer que a máquina estava em perfeitas condições, que comprou achando que estava em perfeitas condições e depois apareceu um problema. Então, se estiver faltando alguma peça, se tiver alguma peça trincada, um parafuso soltando ali, falta algum adesivo, ou se tem algum adesivo para poder ajudar a identificar o número de série, se tem mais de um número de série na máquina, e todas as individualizações da máquina, questão de potência, a quantidade de energia que é utilizada para aquela máquina, toda a individualização desse bem deve constar nessa cláusula contratual, para que você não tenha problemas futuros em relação a essa venda. Ainda em relação ao objeto, deve constar nessa cláusula que o bem não possui nenhum ônus, não possui nenhum impedimento para sua transferência, que esse bem não está sendo objeto de garantia de alguma dívida trabalhista, tributária ou civil, ele não possui nenhum ônus, e caso haja um ônus deve constar que o comprador está ciente que possui esse ônus, e caso não haja nenhum ônus deve constar que o vendedor declara que essa máquina não possui nenhum impedimento, porque isso vai facilitar caso haja algum problema futuro em relação a isso, em relação ao terceiro de boa-fé, a possibilidade de ser declarado terceiro de boa-fé o comprador. Isso vai facilitar numa ação de regresso ou mesmo numa defesa em embargos à execução, caso seja necessário. Então, muito importante constar se a máquina possui, ou o bem, possui algum tipo de ônus, alguma dívida em relação a isso. Outro ponto importante que deve constar em relação ainda ao objeto é se ele possui algum tipo de garantia, se vai ser dado garantia de 1 ano em relação a essa máquina, a esse bem, que se vai ser dado garantia em relação a todo o objeto, ou se é só uma parte desse objeto que vai ter garantia, e qual o prazo de validade dessa garantia e como que vai ser feito caso haja algum problema, como que vai ser pago esse valor da garantia, se vai ser pago em dinheiro, se vai ser mandado consertar. Então deve constar essa cláusula se há alguma garantia em relação ao funcionamento desse bem. Outro requisito é em relação ao valor. O contrato deve demonstrar qual é o valor que vai ser pago nessa compra desse objeto, desse bem que está sendo negociado. E esse valor ele pode ser de pagamento à vista ou de pagamento a prazo. Deve ser demonstrado a forma que ele vai ser pago. Se for pagamento à vista, vai ser pago em dinheiro e vai ser apresentado o recibo, deve estar constando nesse contrato. Ou se vai ser mediante uma transferência bancária e o comprovante de transferência bancária vai servir como recibo, deve estar constando nesse contrato. Deve estar constando nesse contrato ainda a data que vai ser realizada essa transferência bancária, até quando pode ser realizada essa transferência bancária. Se for uma venda parcelada, deve estar constando a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela e a data que vai ser pago cada parcela desse bem. Então, deve estar demonstrado o valor e a forma de pagamento e quando vai ser realizado esse pagamento. Outra coisa importante, que não é obrigatório, mas é importante fazer constar, é caso haja inadimplência. O que vai ser feito? Vai ser cobrado juros e multa? Não vai ser cobrado? Qual que vai ser o percentual que vai ser cobrado? Isso deve ser colocado também no contrato, que vai facilitar uma possível cobrança, caso seja necessário. Ainda em relação ao valor e à forma de pagamento, caso o pagamento seja realizado mediante cheque, é importante fazer constar os dados desse cheque, o número de cheque, o banco que está sendo emitido, o número da conta desse cheque que está sendo emitido, para facilitar caso seja necessário realizar uma cobrança. Outro item importante é em relação à entrega desse bem. Qual que vai ser a data da entrega desse bem? Vai ser imediata após a assinatura? Vai ser 30 dias após a assinatura? Ou vai ser somente após a realização do pagamento? Ou após a realização de tantas parcelas? Como que vai ser? Qual que vai ser a data da entrega desse bem? Isso é importante também fazer constar no contrato, ainda que não seja obrigatório. Outra cláusula que também é importante constar no contrato, embora não seja obrigatório, é uma cláusula penal. Caso a pessoa queira desfazer o negócio depois de feito, haja uma punição, haja uma multa a ser pago. Então é importante fazer constar uma cláusula penal em relação a esse contrato. Qual que é o percentual de multa caso a pessoa queira desfazer o negócio ou caso ele descumpra alguma das cláusulas do contrato, qual que vai ser a multa que ele vai ter em relação a isso. Outro ponto importante também é em relação a caso haja uma execução, quem ficará encarregado de pagar honorários advocatícios
custas e despesas processuais. É importante fazer constar na cláusula penal esses pontos também, para facilitar caso haja uma cobrança, caso haja uma discussão em relação a esse contrato de compra e venda. Outro requisito importante são as testemunhas desse contrato. Todo contrato de compra e venda, para que ele possa ter força de título executivo extrajudicial, ele precisa estar assinado por pelo menos 2 testemunhas. Assim, um contrato que não possui 2 testemunhas assinando, ele não vai ter força de título executivo extrajudicial. E caso você queira buscar o seu direito, será necessário entrar com uma ação de conhecimento. Você não poderá entrar diretamente com uma execução. Dessa forma, se não houver as testemunhas, você vai perder em vias processuais aí, em média de 6 a 8 meses, porque você vai ter que entrar primeiramente com uma ação de conhecimento e somente depois entrar com uma ação de execução. Caso haja as testemunhas, você já entra diretamente com a ação de execução. Você ganha todo esse tempo, facilitando assim a cobrança desse contrato caso haja algum problema. Outro requisito que deve constar nesse contrato é a eleição de foro, ou seja, aonde será executada, onde será feita uma ação judicial caso haja algum problema para discutir qualquer tipo de cláusula em relação a esse contrato. Em qual comarca vai ser? Vai ser na comarca do comprador, do vendedor, ou vai ser numa outra comarca distinta? Em qual local vai ser utilizado para fazer qualquer discussão em relação a esse contrato? Então é importante você fazer constar isso, porque já vai facilitar caso seja necessário buscar algum direito, fazer com que ele conste numa comarca mais próxima de você, para que fique mais fácil de você conseguir buscar o seu direito. Outro ponto importante que deve ter é a data, o local e a data de assinatura do contrato. Deve estar constando também nesse contrato aonde está sendo assinado e o dia que está sendo assinado, sendo esse também um requisito obrigatório. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas em relação ao contrato de compra e venda, e que ele possa também ajudar a vocês a fazer um contrato de compra e venda que seja possível executar ele depois, que seja fácil executar ele depois. Eu peço para aqueles que ainda não são inscritos no meu canal no YouTube que façam sua inscrição para receber novos vídeos e atualizações. Neste canal temos bastante material de temas relacionados ao seu direito. Então, se você quer ter os seus direitos respeitados, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro. Eu peço também para que curtam a minha página no Facebook. Os links estão na descrição desse vídeo.